Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, Senhor Jesus, porque o Senhor me trouxe aqui, Senhor, Senhor Jesus, Senhor, para participar dessa festa, Senhor, Senhor Jesus, Senhor, muitas vezes, Senhor, ficamos em casas mortos, Senhor, Senhor Jesus, achando que estamos vivos, Senhor, Senhor Jesus, Senhor, mas quando nos voltamos, Senhor, para a igreja, Senhor, quando estamos juntos, Senhor, percebemos quanta falta ainda faz, Senhor. Senhor, quanta falta faz a busca da sua palavra, Senhor. Senhor, em nosso ser, Senhor. Senhor Jesus. Senhor, quanto ainda falta sermos dependentes de Ti, Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor nos cerca, Senhor, com esse amor tão maravilhoso, Senhor. Senhor Jesus, e nos faz arrepender, Senhor, da nossa velha situação, Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, lava-nos com teu precioso sangue, Senhor. Nos dá um novo recomeço, Senhor. Senhor Jesus, de vivermos com realidade, Senhor, esse viver, Senhor. Senhor, de vivermos com realidade a tua obra, Senhor. Fazendo a tua vontade, Senhor. Quer orar pelas pessoas, Senhor. Quer levar o teu evangelho às pessoas, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, usa, Senhor, o nosso ser por completo, Senhor. Senhor, não queremos deixar nenhuma parte, Senhor, ainda neste mundo, Senhor. Queremos entregar todo o nosso ser, Senhor, para essa obra, Senhor, para a tua vontade, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, como igreja, Senhor, como seu corpo, Senhor, queremos ser usados, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, abençoa cada irmão, Senhor. Senhor, cuida de cada saúde de cada irmão, Senhor. Senhor, porque a nossa saúde física, Senhor, também precisa estar bem, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, por isso entregamos em Tuas mãos, Senhor. Por isso entregamos todo o nosso ser, Senhor. Senhor, para ser queimado, Senhor, como sacrifício a Ti, Senhor. Para ser queimado em Tua obra, Senhor. Senhor, devemos gastar as nossas forças, Senhor, a nossa energia, Senhor, em fazer a Tua vontade, Senhor. Como um corpo, Senhor, que recebe ordem da cabeça, Senhor. Senhor Jesus, assim somos nós, Senhor, essa noite, Senhor. Senhor, para se entregar totalmente, Senhor, à Tua vontade, Senhor, ao Teu querer, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, abençoa esses símbolos, Senhor. Senhor, que aqui representa a Tua obra, Senhor. Uma obra maravilhosa que nos trouxe aqui, Senhor. Senhor Jesus, abençoa a Tua igreja, Senhor. Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor, diante da Tua mesa, nós reconhecemos que precisamos, Senhor, das Tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que já nos alcançaram. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ainda, Senhor, precisamos, para prosseguir, precisamos tocar dia a dia, Senhor, nas Tuas bênçãos que o Senhor tem derramado para nós. Nos ensina, Senhor, a valorizar, Senhor, cada bênção, Senhor, de maneira simples, assim, Senhor, como essa reunião, de maneira simples, Senhor, mas cheia de bênçãos. Precisamos, Senhor, tocar em cada bênção que o Senhor tem preparado para nós. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, estamos nessa reunião, Senhor, é pelo Senhor. Estamos, Senhor, na igreja, é pelo Senhor. Estamos, Senhor, partindo esse pão, Senhor, bebendo desse cálice, Senhor, é pelo Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor deu sentido à nossa vida. Senhor, a nossa vida não tem sentido sem o nosso Senhor. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, esses símbolos, abençoa todos os irmãos, nos torna, Senhor, dignos, Senhor, de comer esse pão, Senhor, de beber esse cálice, Senhor Jesus, e nos restaurar, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nos alegrar, Senhor, na Tua presença, Senhor, por tamanho amor que o Senhor derramou sobre nós. Obrigado, Senhor, tudo que o Senhor fez por nós, e ainda continua fazendo, Senhor, e ainda irá fazer. Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, amém, amém.
Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Boa noite. Senhor Jesus. Queria que os irmãos fechassem os olhos e fizessem uma oração curta, pedindo para o Senhor nos abençoar nessa noite. Ainda mais, na verdade, né? Que o Senhor possa falar por meio de mim, que eu não possa falar as minhas palavras e que os irmãos também tenham os corações atentos a que eu vou falar. Amém? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. A mensagem dessa semana: Cristo é realidade para a edificação de seu corpo. E eu queria começar a mensagem, né? Na verdade é mais uma complementação do que Dadinho falou ontem, lendo esses versículos, né? Colossenses capítulo 2, 16 ao 19. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O versículo 16 começa assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Senhor Jesus, o irmão Dadinho ontem, né, ele começou a mensagem falando sobre a nossa fé. E tudo que a gente vê ao longo da vida da igreja, nada disso, como já foi mencionado ontem, é plenamente palpável. A gente não consegue tocar em Deus com as nossas mãos físicas, a gente não consegue ver Deus com os nossos olhos físicos. Nada disso, do que a gente prega aqui na frente, é algo que seja de fato físico. Mas por meio da fé, nós conseguimos obter essa crença, né? Nós conseguimos crer no que o Senhor, no que os irmãos, Ele tem nos falado. Senhor Jesus, a realidade, ela é obtida pela fé. E aí, só passando um pouco por cima do que o Dadinho falou ontem, né? Quando as pessoas lá do povo de Israel, elas já não tinham mais, né? Moisés subiu, passou os 40 dias lá em cima, e as pessoas meio que ficaram desesperadas. Porque para elas, na verdade, a realidade de Cristo ainda era muito superficial. Elas viam Deus mais em Moisés do que em Deus de fato. E aí, quando ele ficou 40 dias lá em cima, eles pensaram, o que é que a gente vai fazer agora? Quem é que vai nos dar a direção? Sendo que, na verdade, tudo isso já era o plano do Senhor. Ele deveria ficar os 40 dias ali, o Senhor queria falar com ele. E aí, o que foi que eles fizeram? Não, vamos construir um bezerro de ouro, porque eles queriam ver algo físico, né? Eles queriam ter algo para crer e para acreditar. Só que nós, hoje, não podemos mais agir dessa forma. Nós sabemos, né, que, na verdade, esse bezerro de ouro, na nossa vida, hoje, é muitas coisas. Pode ser o nosso trabalho, pode ser os nossos estudos, pode ser a nossa família. Tudo que nos tira o tempo de Deus pode ser esse bezerro de ouro hoje. Mas a realidade de Cristo, ela é obtida pela fé. Então, nós temos que crer todos os dias que o que nós estamos falando aqui, o que nós estamos vivendo, ela não é mera doutrina ou mero conhecimento. Ele existe. O Senhor, Ele está ativamente em nossas vidas. Senhor Jesus. E aí na terça-feira foi falado o significado espiritual da dieta do Levítico, né? E mostrou, né, os animais que o povo de Israel podia comer antigamente. E mostrando hoje para a nossa realidade o que é que significa isso, né? O que é que as pessoas hoje estão vivendo, como elas estão vivendo. Será que está como Deus pediu? E aí a gente estava até compartilhando no grupo ontem, né? Eu, Irani, Lucimar, Fabiano, vocês estão mostrando, na verdade, que as pessoas, elas são muito agarradas às tradições. O Senhor, quando Ele falou isso, né? Ele falou que a gente não poderia comer animais impuros, não poderia comer tal coisa.
E hoje na vida da igreja, nós temos uma palavra que é muito rica e que eu tenho certeza que essa palavra, ela pode ser alimentada. Nós podemos nos alimentar dessa palavra todos os dias. Senhor Jesus. E aí foi também falado sobre o ruminar, né? Dadinho até falou várias vezes, isso é imergir, isso é ruminar. E na vida da igreja, né, a gente avançou de uma forma muito rápida e paramos de usar alguns termos, como por exemplo, a gente falava muito antes, né, falar atual. O falar atual nada mais é do que o falar profético. E a igreja, né, embora hoje seja de forma muito mais presente, ela já teve o falar profético, né, em diversas vezes. E hoje o Senhor tem nos falado de forma ainda mais ativa. Então esse falar profético, nós temos que imergir, nós temos que mergulhar. Né? Foi lido um versículo ontem por Dadinho, que fala que quando a gente pondera essas coisas, o Senhor ele vai nos dar conhecimento e compreensão a respeito dessas coisas. Então, quanto mais a gente pega uma mensagem, quanto mais a gente pega um hino, aqui mesmo o título da mensagem, por exemplo, Cristo é realidade para a edificação de seu corpo. A gente lê a primeira vez, a gente tem uma compreensão, a gente vai lendo outra, vai lendo outra, vai lendo outra, e o Senhor vai revelando ainda mais o que Ele quer nos dizer. Cristo é a nossa realidade. Cristo tem que ser a nossa realidade. E a gente começa a ponderar, será que Cristo está sendo a minha realidade? Será que Cristo de fato está sendo o meu viver? E aí quando a gente lê novamente, a gente percebe, a edificação da igreja, ela só acontece se Cristo for a nossa realidade. Fala assim para o irmão que está do seu lado, eu quero que Cristo seja a minha realidade. Agora fala assim, Cristo, ser a minha realidade. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aí na quinta-feira, a gente viu, né, sobre as sombras e figuras que o Senhor mostrava no Antigo Testamento. E sobre como tudo isso hoje mudou para uma realidade que nós temos que nos apegar. Hoje o Senhor já não usa mais uma única pessoa para falar. O Espírito de Deus hoje está dentro de nós. Nós podemos falar a palavra do Senhor para as pessoas. Senhor Jesus. Queria ler Colossenses ainda, capítulo 2, versículo 17, que diz assim, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Hoje nós não estamos aqui de forma aleatória, hoje nós estamos aqui porque nós estamos no corpo de Cristo. A igreja onde nós reunimos, a igreja de forma universal, ela é a única pessoa que é responsável por cumprir a vontade de Deus na terra. Não existe outra pessoa que não seja da igreja que vai cumprir a vontade de Deus. Nós, hoje que estamos aqui, nós somos incumbidos de cumprir essa vontade, de cumprir todo o querer do Senhor. Senhor Jesus. E agora entrando na mensagem, eu estava dando um resuminho do que Dadinho falou ontem. Eu queria ler com os irmãos Gálatas, capítulo 3. Senhor Jesus. Versículo 23. Senhor Jesus. Gálatas 3:23 diz assim, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Aqui nesse versículo, né, fala que a gente estava sob a tutela da lei. O Alimento Diário, né, falou sobre a palavra aio, que também vai ser dito um pouco mais na frente. Versículo 24 diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui nesses versículos, né, ele está falando que antes as pessoas elas eram guiadas pela lei, né, pelo aio. Esse aio, o Alimento Diário até falou que o significado era guardião, algo que protege. Então a lei, né, para as pessoas antes, para o povo de Israel, era o que ajudava eles, né, o que dava uma linha. Diz aí, o povo, né, sem nenhum tipo de lei estabelecida. Ia ser morte, já teve morte, né? Ainda ia ser muito mais morte, as pessoas iam roubar, as pessoas iam fazer muito mais coisas do que já faziam. Então aquela lei, a lei, né, ela serviu para aquele momento, para conduzir as pessoas até esse momento. E hoje, não é mais a lei que nos guia, embora nós necessitemos que cumpramos essa lei. Mas o que nos dá a direção hoje é Cristo. E Cristo, ele veio justamente para nos dar essa direção.
Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Tudo que o Senhor faz, né, é muito previamente arquitetado. O Senhor, ele arquitetou tudo o que era para acontecer nessa noite. O irmão Pedro, nessa mensagem, né, ele até estava falando assim, estava passando os hinos, os irmãos estavam cantando de forma tão fervorosa que eu não estava nem lembrando que ia dar a mensagem. E aí eu parei de cantar um pouco mais alto, porque minha garganta já estava ardendo. E hoje eu sinto que os irmãos, eles também estavam da mesma forma, né? O louvor, os hinos, a condução, os irmãos estavam de forma tão ativa que a gente percebe que Cristo, ele já está no nosso meio. Na verdade, ele sempre esteve no nosso meio. Senhor Jesus. E na parte seguinte, diz que nós éramos estranhos à aliança, mas Deus nos achegou. Né? Antes, quando Jesus Cristo mesmo já estava na terra, tinha um preconceito, digamos assim, com os gentios. Porque Cristo, na verdade, ele não veio para os gentios. Cristo, ele não veio para nós. Mas graças ao Senhor, porque tudo acontece de forma arquitetada. O Senhor, embora ele não tenha vindo para nós a princípio, mas ele se revelou a nós. E hoje nós estamos aqui porque Cristo, ele permitiu. Porque Cristo nos escolheu. Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, Senhor Jesus, Efésios 2:11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Mas agora, em Cristo Jesus. Mas agora, em Cristo Jesus. Senhor Jesus. Amém. Um dia nós estávamos distantes. Um dia nós nem imaginávamos que um dia poderíamos ter Cristo como a nossa realidade. Mas agora Cristo Jesus, ele nos aproximou de Deus. Quem seria de nós? O que seria, na verdade, se Cristo não tivesse nos achegado? Nós éramos desconhecidos, né? Efésios fala que nós éramos inimigos de Deus. Mas graças ao Senhor que ele nos permitiu se achegar a ele. Senhor Jesus. Os versículos seguintes dizem assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Amém? E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então hoje, nós já não estamos mais vivendo sob a tutela da lei. Nós estamos vivendo sob a tutela do Criador do universo. A pessoa que criou todas as coisas, hoje está nos governando. E ontem eu estava até compartilhando. O título dessa mensagem ele é bem sugestivo, né? Cristo, a realidade para a edificação da igreja. Mas será que Cristo tem sido a nossa realidade? Cristo ele já fez tudo o que deveria ter feito. Né? Ele aboliu na sua carne, ele agora nos aproximou para ele já fez isso, fez aquilo, mas hoje tem que partir mais de nós essa realidade. Cristo ele já está disposto ao nosso momento todos os dias. Agora a gente tem que olhar para ele e falar: Cristo, eu quero que o Senhor seja a minha realidade. Senhor Jesus, porque Ele é a nossa paz. As pessoas lá fora, né, que não têm Cristo como a sua realidade, não vivem com paz, não vivem com felicidade, não vivem com nada que agrade nesse mundo, mas estão lá vivendo. E a nossa função hoje, tendo essa paz, é trazer outras pessoas aqui para dentro. Senhor Jesus,
Senhor Jesus, versículo 17 diz assim: e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Fala assim para você mesmo: eu sou da família de Deus. Amém. Mais uma vez, eu sou da família de Deus. Amém. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Não existe outra coisa, outra pessoa que a gente possa se apoiar. Cristo é a nossa pedra angular. Em cada momento de tristeza, de dor, de sofrimento, a pessoa que nós temos que nos achegar é a Cristo. Ele é o nosso ponto de partida. Ele é onde nós temos que nos sustentar. No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O Senhor nos aproximou dele e hoje ele está nos moldando, está nos tecendo nesse tecido para que nós possamos edificar essa igreja, a habitação do próprio Deus. Senhor Jesus. E agora eu queria ler uma partezinha do Alimento Diário com os irmãos, na página 33. Senhor Jesus. Diz assim: ao povo de Israel, tudo que Deus fez são como sombras. Com a vinda de Cristo na nova aliança, ele é a realidade de todas as coisas, o corpo real. Ele é a realidade de tudo, e Deus está enchendo e preenchendo todo o nosso vazio com o próprio Cristo. Se antes nós éramos 100% vazios, o Senhor já tem nos preenchido um pouco. E hoje já não somos mais 100% vazios. O Senhor já está dentro de nós. E Ele está nos enchendo e preenchendo todos os dias que se passa. Portanto, com Cristo não precisamos guardar festas, luas novas ou sábados. Com Cristo, nossa vida é uma constante festa. Senhor Jesus, primeira parte a gente lê isso, né? E a gente não entende a realidade do que ele está dizendo. Tem um Jave, né, que era o título dele antigamente, que dizia assim, né, em Cristo ou em crise. Né? E na maioria das vezes as pessoas estão com dificuldades, com problemas, e a diferença delas para as pessoas que têm Cristo é porque, embora existam problemas, embora existam dificuldades, nós estamos em constante festa, porque nós temos um motivo para estar em constante festa. Nós somos o Filho do Criador, nós somos filhos do próprio Deus. No versículo anterior nós lemos que nós somos da família de Deus. Senhor Jesus, a vida da igreja é uma constante festa. Não precisamos de dias determinados para festejar. Podemos fazê-lo a todo instante, imergindo na palavra, praticando-a, enchendo-nos do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Senhor Jesus, na parte seguinte diz assim, nossas reuniões deixaram de ser pesadas. Se em sua igreja as reuniões ainda são pesadas de maneira tradicional, peça ajuda. Graças ao Senhor, as reuniões, né, como o Neguinho até compartilhou na condução, agora são fora da caixa, não são mais convencionais. Né? A gente pula, a gente brinca, a gente proclama, a gente faz grito de guerra, e tudo isso traz a realidade de Cristo para nós. Ou vocês acham que no momento que Cristo estava vivendo aqui na terra, será que ele era uma pessoa triste, uma pessoa abatida, uma pessoa que era a todo momento emburrada? De forma alguma. A própria Bíblia fala que nos céus, os anjos eles não param de entoar louvor. Isso quer dizer que eles estão a todo momento alegres. Se eles estão, por que nós não deveríamos estar? Nós que temos o próprio Cristo dentro de nós. Graças ao Senhor que as reuniões, elas deixaram de ser pesadas. Os irmãos lembram, né? Eram reuniões monótonas. Às vezes a gente sentava, ficava sentado no nosso canto até o final da reunião e pronto. Mas hoje, graças ao Senhor, Ele tem nos moldado. Ele tem nos transportado para o reino dos céus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aí, no sábado, no Alimento Diário, vem nos mostrar que graças ao Senhor, porque é Cristo que tem nos conectado. Não é a nossa força,
não é a nossa empolgação natural, não é as nossas emoções, mas é porque Cristo, Ele tem nos dado ainda mais motivos de nos alegrarmos. Cristo, Ele tem se tornado a nossa realidade. Caso contrário, as reuniões elas ainda teriam continuado de forma pesada. Caso contrário, nós ainda estaríamos tristes, abalados e de forma monótona. Mas nós temos um motivo. Cristo, né, Ele tem se tornado cada dia mais um pouco da nossa realidade. Senhor Jesus, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O Senhor tem nos dado tudo o que precisamos, mas é somente nele que conseguimos desfrutar. Às vezes a gente passa alguns dias já sem desfrutar do Senhor e essas bênçãos espirituais, elas somem, porque a gente não está na esfera que elas estão. Se nós deixamos na nossa esfera terrena, na nossa esfera carnal, a gente não vai conseguir entender o porquê dos irmãos estão pulando, o porquê dos irmãos estão felizes imergindo na palavra, o porquê dos irmãos estão invocando o nome do Senhor, mas quando a gente se volta para essa região celestial em Cristo, a gente entende todas essas bênçãos espirituais. A gente percebe que isso não é lorota, que isso é porque o Senhor tem nos dado motivo para vivermos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Ele é o nosso mediador. Hebreus capítulo 9, Senhor Jesus, 9:15, diz assim: Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Quem aqui foi chamado diz amém. Amém. Então nós estamos recebendo essa herança eterna. Agora a gente tem que se apropriar dessa herança. A gente tem que agarrar essa herança como se fosse, de fato, como é a única coisa que vai nos fazer viver aqui nessa terra. Nós estamos aqui por um motivo, para pregar o Evangelho e para receber essa herança divina. Senhor Jesus, e antes, né, a gente foi até falado no sábado, que as pessoas, né, elas com o conhecimento repleto que tinham, mostravam formas de se apropriarem desse Deus, de deixarem de praticar diversos pecados, de fazer isso, de fazer aquilo, criavam soluções na sua mente e acabava que nunca dava certo. Mas graças ao Senhor, porque Cristo é que é o nosso árbitro. Cristo é que, de fato, Ele nos guia para o que devemos ou não fazer. Dadinho, ele comentou, né, ontem, que Deus, Ele não tira para colocar, Ele coloca para tirar. Às vezes a gente espera, né, quando deixar de fazer tal coisa, quando isso, quando aquilo, eu me volto ao Senhor. Isso nunca dá certo porque a gente sempre continua fazendo o que Deus não se agrada. Então, quando a gente começa a desfrutar do Senhor em primeiro plano, quando a gente começa a dar a primazia para o Senhor, tudo que não agrada a Ele vai ser retirado do nosso meio. Amém. Senhor Jesus. E eu quero pedir para a Franciele para colocar uma imagem que eu pedi para ele. Os irmãos que leram o alimento diário no sábado vão ver a imagem e vão lembrar. Senhor Jesus. Pronto. Senhor Jesus. Essa imagem, né, ele mostra Deus como a infinitude que Ele é. Deus, Ele não tem nenhum limite. Você vê aqui esse tamanho, né, aqui a imagem ela necessita ser limitada, mas nós entendemos que Ele é muito maior do que isso. E tudo que existe, tudo que é de Deus, está ali dentro daquele recipiente, digamos assim, né? E a palavra, quanto mais nós desfrutamos, vai nos enchendo, que é esse outro recipiente. Quanto mais nós desfrutamos da palavra, que é o veículo, né? Quanto mais desfrutamos, mais nós vamos ser enchidos. E aqui nós entendemos, né, que Cristo, Ele é o conector. Esse tubo aqui, ele representa Cristo. E a palavra é tudo isso que Deus ele tem. Né? O próprio João, ele fala que Ele é o verbo, né? Ele é a palavra. Então, quanto mais nós desfrutamos do Senhor, mais nós vamos ser enchidos por Ele. Senhor Jesus. Aqui a explicação até diz assim: Deus é representado como um grande vaso, infinito e limitado. Nós, homens, somos representados pelo vaso menor. Quando cremos no Senhor, nascemos do Espírito. Nosso Espírito, então, é conectado a Deus por intermédio de Cristo, que é esse tubo aqui.
Senhor Jesus, como canal. Cristo é o canal conector e a palavra é o veículo para levar graça e realidade ao homem. Deus, com seu manancial profundo de riquezas imensuráveis, está agora conectado a nós, que antes éramos pobres e vazios. Diz aí, antes, como eu falei, né, nós éramos inimigos de Deus, não tínhamos nada a oferecer para as pessoas, mas hoje nós temos um canal infinito dentro de nós. Primeira Reis, eu acho, é a segunda, não estou lembrando muito bem, fala que nem os céus dos céus podem conter Deus, mas Ele colocou esse Espírito dentro de nós que pode jorrar infinitamente para as pessoas lá fora. Mas para isso, nós precisamos desfrutar da palavra, nós precisamos desfrutar do Senhor. Quando nós fazemos a imersão, tudo aquilo vai entrando no nosso ser. E a partir do momento que a gente desfruta tanto, vai chegar um momento que a gente vai expandir para outras pessoas. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aqui diz assim: poderiam dizer, tive uma visão sobre a mediação de anjos. Tive uma visão sobre a necessidade de fazer isso e isso para privar a carne. Como se aqueles que tivessem tais práticas pudessem chegar a um nível de conhecimento intuitivo espiritual, capaz de livrar sua carne da sensualidade. São sintomas da falta da verdade, de coisas vãs e vazias, destituídas de realidade. Só Cristo é a realidade. Às vezes a gente arquiteta muito na nossa mente formas de desfrutar do Senhor, como a gente acha que é melhor, se a gente fizer isso a gente desfruta mais, e a gente esquece que Cristo, Ele também é simples. Quando a gente invoca o nome do Senhor, quando a gente está fazendo o grito de guerra, quando a gente está lendo o alimento diário, Cristo está se dispensando a nós, mais do que se fosse com a nossa forma. E quanto mais desfrutamos disso, mais Cristo, Ele se torna a nossa realidade. Senhor Jesus. E aí, Senhor Jesus, queria pedir para o Franciele para colocar outra imagem, que foi a do domingo. Senhor Jesus. Pronto. Aí está explicando, né? As três partes do Espírito, as três partes da alma e o nosso corpo. E diz assim, ó: a função da comunhão no Espírito humano é fazer contato com Deus para ter comunhão. Na comunhão, Deus fala ao homem por meio da intuição. E a intuição passa para a consciência, que é responsável para se comunicar com a alma, mais especificamente, a mente. A mente avalia e aceita, passa para a emoção que aprecia e gosta, e passa para a vontade de tomar decisão e comandar o corpo. Né? Aqui é assim, ó, comunhão, intuição, consciência, e aí passa para a mente. Então a gente só consegue desfrutar do Senhor se primeiro nós tivermos comunhão com Ele. A gente não consegue pular essa etapa. Não existe outra forma de contatar a Deus senão pela comunhão. Então, em qualquer momento, quando a gente estiver em casa sozinho, a gente pode ter comunhão com Deus. Quando nós estivermos com os irmãos, nós devemos ter comunhão com o Senhor. E a partir disso, o nosso espírito, né, vai se enchendo, que vai transbordar para a nossa alma. E fazer a vontade de Deus vai ficar fácil, porque nós estaremos com o espírito preenchidos. Senhor Jesus, aqui diz assim, ó, podemos dizer que a mente é a parte líder da alma, a porta de entrada. Mas como a mente se abrirá se está há tantos anos colocada na carne, fechada para o Espírito? Graças a Deus pelo exercício do Espírito. Por isso é importante exercitá-lo. Um Espírito exercitado influencia a mente. Então, quanto mais nós exercitarmos, mais fácil fica. Por exemplo, uma pessoa que não pedala, vai começar a pedalar. Ela não vai conseguir pedalar 40 quilômetros de um dia só. Ela tem que começar com 5, depois vai para 10, 15, 20. E vai chegar um momento que vai ficar fácil a quantidade que ela está pedalando e vai aumentando. E o Senhor também deseja que façamos isso. Se a gente tiver comunhão com o Senhor todos os dias pela manhã, vai ficar mais fácil desfrutar pela tarde. Vai ficar mais fácil ir para a reunião pela noite. Vai ficar mais fácil da gente sair para o posso orar por você. Vai ficar mais fácil a gente fazer a comportagem dinâmica, porque a gente não vai estar pulando etapas. Então, quanto mais nós desfrutarmos do Senhor, mais fácil vai ficar. Então, o primeiro passo é esse: desfruta do Senhor. No nosso dia, na nossa manhã, quando a gente acordar, o primeiro passo deve ser contatar a Deus. Por isso que a gente costuma dizer, né? Quando eu li o alimento diário pela manhã, o meu dia foi muito mais fácil, porque o nosso dia, ele muda. O nosso dia, ele vai ser mais espiritual. As coisas do Senhor, as bênçãos celestiais, elas vão estar sendo derramadas em nosso dia. Senhor Jesus.
Senhor Jesus. E aí, quando a gente permite que o Espírito ele superabunde, o tecido de amor ele vai estar sendo formado. E aí eu queria ler com os irmãos Apocalipse, capítulo 19. Senhor Jesus. Apocalipse 19, 8 diz assim: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A cada momento que a gente desfrutar do Senhor, né, que a gente ter esse Senhor como a nossa realidade, esse linho finíssimo ele vai estar sendo moldado, ele vai estar sendo tecido. E aí quando a gente tiver com esse tecido, com esse linho, né, todo formado, a gente vai estar na Nova Jerusalém, vai estar no reino com o Senhor. Senhor Jesus, e até foi dito, né, no alimento diário, que quanto mais fino esse tecido ele é, mais juntos nós somos, mais, como é que eu posso dizer, mais fraternos nós somos, né? Diz aí, se a gente tiver um viver de desfrute do Senhor todos os dias, quando a gente se juntar para fazer qualquer outra coisa, não vai sair outra coisa a não ser o Senhor. E como eu falei, vai ficar mais fácil de desfrutar de Cristo, porque Cristo estará sendo a nossa realidade. Amém. Senhor Jesus. E era isso que eu queria falar, um pouquinho mesmo, e compartilhar agora. Amém. Pronto, então os irmãos podem vir compartilhar.